todos. Olá, boa tarde. Boa tarde, a gente hoje tem um encontro. Hoje nesse encontro nós vamos falar sobre emoções. Seja bem-vinda. Nós vamos falar sobre emoções, um domingo. Hoje o meu convidado é você, que vai interagir comigo. Então hoje a minha live, ela é a nossa live. Eu vou falar um pouco sobre emoções e você é o meu convidado. Então a gente vai interagir, eu, você e eu, tá bom? Então, para iniciar, eu gostaria de fazer um Ho'oponopono, né? O Ho'oponopono, ele ajuda a limpar memórias emocionais. Então, para quem não conhece, eu sugiro que pesquise sobre o Ho'oponopono. São 4 frases que ajudam a gente a limpar memórias emocionais, que é: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Mais uma vez, sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. Eu sinto muito por tudo, por todos os sofrimentos do mundo. Me perdoe a minha participação nesses sofrimentos, né? Sou grata a vida continuar acontecendo. Sinto muito, me perdoe e eu amo a todos igualmente, eu amo a mim. Todos são parte de mim. Então, vem de uma religião havaiana. Eu sugiro que vocês pesquisem Ho'oponopono. Bom, então hoje o tema nós vamos falar sobre emoções. E agradecendo a todos que estão entrando, lembrando que hoje a participação sua, você é o meu convidado. As emoções, nós, seres humanos, não fomos educados para saber o que é emoção. A gente é educado a estudar, a gente é educado a ter bons modos, mas emocionalmente nós não somos educados. E isso faz com que nós nomeamos, fiquei na dúvida, faz com que a gente sinta e nomeie o que a gente está sentindo, muitas vezes de maneira equivocada. E essa maneira equivocada ajuda a gente caminhar pela vida construindo ilusões. Então vamos lá. A emoção, ela é inata, ela independe do meu querer, ela brota. As emoções, elas brotam. Então, elas brotam, elas trazem sensações físicas e a gente traduz e nomeia como a emoção XYZ. E muitas vezes a gente parte dessa nomeação que a gente dá para aquilo que está sentindo para tomar decisões. Então, se alguém não estiver me entendendo, é só se manifestar aí que eu explico de novo. Então, por ser inata, a emoção, ela não depende. Então, você não consegue sentir amor. Às vezes você está numa relação e essa relação ela acaba se desgastando e você fala: mas tá tudo certo, é a pessoa que eu escolhi, e o amor parece que saiu pela porta. E aí você fala: não, eu quero amar essa pessoa. Você não consegue, porque o amor é uma emoção que ela brota e ela vai embora. É como se tivesse uma vida própria. Sim, emocionalmente nós não temos controle das nossas emoções, né? E aí a gente tenta racionalizar essas emoções. O que seria isso? A gente tenta nomear e acreditar que aquilo que a gente está sentindo, a gente consegue controlar.
no nosso código brasileiro, penal brasileiro, existem até atenuantes para quem se envolve, para quem é tomado de emoção no momento que toma, no momento em que toma alguma atitude, né? Então, de alguma forma, o Código Penal brasileiro entende que a emoção é algo que você não controla. E continuando, discorrendo sobre emoções, eu vou falar das emoções que são básicas. Então, assim, existem emoções que são politicamente corretas a gente ter. E existem emoções que não são, que a Igreja Católica, a nossa sociedade denominou como não permitida ou pecado. Mas se é uma emoção e brota, independe da nossa vontade, mas a gente consegue nomear essas emoções de maneira equivocadas, porque ninguém quer ser pecador e ninguém quer estar à margem, né? Então, quando a gente faz isso, de nomear uma emoção que não é politicamente correta de maneira inadequada, é como se o carro ficasse atolado e patinando no mesmo lugar. Porque a emoção, ela dá e passa. Ela não tenta convencer você de nada. Então, uma vez que você foi tomado de uma emoção, se você percebe e olha para essa emoção como se fosse uma criança, ela vai se esvaindo, porque ela vai embora, né? Então, a emoção, ela brota, certo? Aí a gente tem a nossa percepção, que são, quando a gente racionaliza a emoção. Eu estou sentindo, nesse momento, eu estou com um frio na barriga, porque é uma delícia fazer live, mas eu fico emocionalmente tomada. E essa emoção, quando ela vem para o meu corpo, ela causa algumas sensações. Então, a sensação que eu estou agora é um frio na barriga, que me gera, o meu coração está um pouco mais acelerado, e eu percebo ou eu entendo que essa emoção é um misto de entusiasmo com medo. Então, essa nomeação, muitas vezes, ela precisa ser apreendida, renomeada, porque a gente aprendeu de maneira, muitas vezes, inadequada. E aprendeu porque não existe uma escola na qual a gente frequenta e que as pessoas são obrigadas a nos ensinar as emoções, mesmo porque elas também não sabem, né? Então, muitas vezes, a gente como pais, a gente como professor também não sabe que aquilo que está acontecendo no meu corpo está acontecendo devido à emoção que está me tomando, certo? Então, eu queria aí saber se vocês estão me acompanhando e vou prosseguindo. Então, assim, quando você sente uma emoção, essa emoção ela vai reverberar no seu corpo. Como terapeuta corporal, a gente acredita assim, eu sei que você está vivo porque você tem um corpo. Então, seja lá o que você for sentir, tem que passar pelo seu corpo. O seu corpo físico é o sinal de que você está vivo. Então, às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, não, mas a minha intuição, sim, a intuição ela existe, mas ela passa pelo seu corpo. Então, o que seria a intuição ou o sexto sentido? Nós temos 5 sentidos, que são tato, paladar, olfato, visão e audição. Esses 5 sentidos faz com que eu saia do meu aparelho físico, da minha cabeça, saia para fora, olhe para cá e falo, nossa, que flor bonita, é uma flor vermelha. Então, eu usei
a minha visão, vi algo, entrei para minha cabeça, isso é muito rápido, e entendi, isso é uma flor, e uma flor vermelha. Então, esse significado que eu dou para aquilo que eu vejo, já é uma racionalização do que eu vejo. E com o meu aprendizado, a minha convivência com o meu núcleo familiar, depois o meu núcleo social, ou seja, as pessoas que convivem comigo, que aí entra meu núcleo social, entra a minha nacionalidade, eu vou para minha cabeça e entendo que o que eu estou vendo significa isso, porque eu apreendi durante a minha vida que tudo que se parece com isso é uma flor. E aí, essa realidade, ela acontece dentro da minha cabeça. Então, sim, toda a realidade, diferente do que algumas pessoas entendem, acontece dentro da cabeça da gente. Então, se é dentro da minha cabeça, quando eu apreendo algo de maneira equivocada, eu vou transmitir o que eu apreendi também de maneira equivocada. Como a emoção é algo que é sentido, é muito fácil eu me equivocar. Tudo bem? Ah, não tem problema não, Érica, tamo junto aí. Então, quando eu estou dizendo para vocês que a realidade acontece dentro da sua cabeça e que as emoções, elas tomam o nosso corpo. Quando a gente é tomada de emoção, a gente é tomada de uma série de sensações que, se eu nomeio de maneira equivocada, provavelmente eu vou agir de maneira equivocada na vida. Eu vou inferir na vida de maneira equivocada. Voltando para as emoções, a gente tem algumas emoções que são básicas, né? E que a gente comunga, com certeza, com todos os animais, certo? Então, assim, a emoção do medo, o medo é uma emoção. Quando eu estou com medo, o meu corpo reage de uma maneira X, um conjunto de coisas acontece, químicos aqui, e eu nomeio como medo. E aí, quando eu estou com medo, eu tenho um conjunto de comportamentos para lidar com aquele medo. Mas, se eu nomeio, se eu sinto tudo isso e nomeio de uma maneira diferente, por exemplo, eu tenho todas essas sensações e nomeio como tristeza, eu vou ter um conjunto de comportamentos que vão se apresentar quando eu fico triste. E aí a gente começa a ter a base da distorção na vida. Então, quando eu decidi falar sobre emoções, nessa live que vai ser super curtinha e que vocês são o meu convidado, o meu parceiro, e se tiverem alguma dúvida pode mandar aí que eu estou acompanhando. Eu pensei nisso justamente porque muitas vezes, em meio a essa pandemia, principalmente, as nossas emoções, elas estão exacerbadas. E elas são um conjunto de emoções. Então, vira uma feijoada. E às vezes eu olho e falo, meu Deus, essa feijoada eu não vou dar conta. Esse monte de emoções que me geram um conflito, eu não vou dar conta. Mas eu garanto para vocês que se vocês sentem, é porque vocês têm a capacidade de dar conta. Porque internamente você tem um cuidador. Nós temos um cuidador interno que está ali para preservar a nossa vida. Né? Então, quando a gente tem um cuidador interno,
E a gente precisa, a nossa parte é alimentar o nosso cuidador interno, de maneira que quando a gente precise, ele seja a nossa coluna. E aí a gente não precisa adoecer para poder entender o que está sentindo. Porque a doença, na minha abordagem, né, na abordagem psíquica que eu sigo, ela vem para nos mostrar e nos ajudar a sentir aquilo que a gente, de alguma forma, se esquiva de sentir. Porque muitas vezes é politicamente incorreto. Então vou nomear as emoções. Olha, sejam todos bem-vindos. Hoje você é o meu convidado. Estou falando sobre emoções. E falando sobre emoções, a sua pergunta é sempre bem-vinda. Tá bom? Então, eu coloquei aqui, eu fiz uma colinha para não me esquecer das emoções básicas. Lembrando que emoção independe da minha vontade, ela brota, né? E quando ela brota, eu sinto. E aí eu dou conta ou não dou conta. E aí e essa live é pra gente aprender, né? Ou pelo menos despertar em você que quais são essas emoções? Será que o que eu sinto realmente é o que eu estou acreditando que eu estou sentindo? Será que eu estou nomeando corretamente o que eu estou sentindo? Porque quando eu nomeio o que eu estou sentindo, só de nomear, eu geralmente tenho um conjunto de comportamentos para lidar com aquilo que eu estou sentindo. Então, quando a pessoa começa a fazer terapia, e eu começo, né, a gente começa a galgar para de minimizar essa distorção do que eu sinto com o que eu penso que sinto, a gente vai pro corpo. E eu pergunto para a pessoa, bom, o que você está sentindo agora? Me descreve sensorialmente. E aí as primeiras sessões, elas são bastante focadas nisso, né? Aí a pessoa fala assim, eu tô com medo. Aí eu pergunto para ela assim, o que acontece no seu corpo que você traduz como medo? E aí ela vai me descrevendo. Meu coração tá acelerado, eu tô com um leve calor no rosto, ou eu não tô sentindo meus pés, ou eu estou muito gelada. E aí, juntos, né, nesse caminho que nesse início é em parceria, a gente vai percebendo que aquele conjunto de sensações pode ser outra coisa sem ser medo. E aí a pessoa vai ampliando o seu entendimento sobre as emoções e vai podendo escolher comportamentos melhores. Tudo bem aí? Quem tá aí? Sejam todos bem-vindos. Eu vou continuar mais um pouquinho, tá? E aí a gente tem esse conjunto de comportamentos. A emoção, ela é algo anterior ao comportamento. Então, nós temos as emoções básicas. Você chega num lugar desconhecido, você vai ter um conjunto de sensações que são fisiológicas, são químicas. E aí, esse conjunto de sensações que me interessa num primeiro momento para ajudar você a descobrir e a conhecer o seu corpo e depois desse período que você nomeia. Oi, Eli. A Ellen está dizendo que na cerimônia de hoje o padre falou sobre isso. Olha que bacana. Eu acredito que seja um momento da vida, do mundo, em que nós estamos necessariamente tendo que olhar para as emoções, né? Aqui é importante sim ressignificá-las. A gente está falando, Ellen, de um passo anterior ao no passo de conhecer o que você está sentindo,
de perceber essas químicas no seu corpo, essas sensações corporais, fisiológicas, para nomeá-las. E aí, depois que você nomeia, aí você consegue, aí elas viram emoções nomeadas, que vão virar sentimentos e que você vai poder ressignificar. Então, a gente dá um passinho antes. Muito bom a sua participação. Então, voltando, né? Quando você sente no corpo, só de você colocar atenção naquilo que está acontecendo nesse exato momento, você vai perceber que a coisa, ela vai devagarinho seguindo o caminho. Porque as nossas emoções, elas são como os movimentos do mar, os movimentos do dia e da noite. A gente não consegue segurar o dia e nem segurar a noite. Eles seguem um movimento, independente do que você está vivendo naquele momento. Se é coisa ruim, você quer que passe rápido, mas o dia continua no movimento. Se é coisa boa, você quer segurar, mas o dia ou a noite continua no seu movimento. E as emoções também são assim, né? E aí, nós nos diferenciamos dos animais quando a gente, com a nossa intelectualidade, que é isso que nos diferencia dos animais, a gente freia, a gente congela algo que iria acontecer e seguir o seu caminho. Entende? Então, baseado nisso, vamos lá. Eu vou pedir para você que está me assistindo agora, que você neste momento pare e observe o seu corpo. Como que a gente faz isso? Você pode ser que você esteja dirigindo, não é parar tudo, é se auto-observar, que é algo muito novo, porque a gente não faz. Então eu vou ajudar vocês, eu vou guiar você nessa auto-observação. Então, neste momento, como é que está a sua cabeça? Ela está pesada ou ela está leve? Para eu poder te responder como está a minha cabeça, eu vou ter que parar e observar a minha cabeça. E aí, quando eu faço isso, eu desfoco de vocês, porque o meu foco vai para minha cabeça. Eu vou só fechar a porta aqui, só um minutinho. Então, a vida como ela é, né? A vida como ela é. Então, aí eu preciso desfocar. Voltando, vamos lá desfocar, colocar atenção em como está a sua cabeça agora. Eu quero saber sobre se ela está pesada ou leve. Eu quero saber se ela está quente ou fria. E muitas vezes, como é uma coisa muito nova, você vai ter que colocar a mão para saber se está quente ou fria. Tá? E quando você vai observando a sua cabeça, com certeza, o seu corpo, ele vai correspondendo. Então, quando eu paro para observar a minha cabeça, eu desfoco de vocês. E aí, eu observando a minha cabeça, eu percebo que as minhas mãos estão frias. E quando eu tenho essa autopercepção, seja lá qual emoção que eu estou sentindo nesse momento, essa emoção, ela vai tendo a possibilidade de seguir o seu trajeto, como a noite e o dia. Bom, voltando aqui para as emoções, eu já estou querendo adiantar um pouquinho, vou voltar um pouquinho para as emoções. Então, a gente tem as emoções que elas são básicas, primárias, que é o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, e há quem diga que o nojo. Eu acho que o entusiasmo também, né?
O susto também é uma emoção básica. Se eu chegar e... pronto, você assustou, independe de você pensar, né? Você leva aquele susto e você segura a onda, né? Dependendo de onde você está, você segura a onda. Voltando para as emoções. O medo é uma emoção que ele é mais ou menos politicamente não muito correto. Então, vou dar um exemplo. Você está dirigindo, quem dirige, e está sozinho. Aí você percebe, porque isso a gente vai falar num outro momento. Você percebe que você quase bateu o carro. Se você está sozinha, assim que acaba, né, que você consegue sair com o carro e começa a ter consciência, puxa, quase bati o carro, o seu corpo vai soltar adrenalina. E aí você vai tremer e vai falar, puxa vida, meu, quase bati o carro, não tenho seguro. Se você estiver com alguém do lado, vai todo esse processo acontecer. Só que quando for a descarga da adrenalina, você vai segurar a onda. Quando você segura a onda, você congela aquela emoção no corpo. Quando você congela aquela emoção, essa emoção ela fica congelada na sua musculatura, né? Então vamos lá. A raiva também não é diferente. Se algo acontece que foge aquilo que eu imaginei, não tem jeito. No primeiro momento, o que brota em mim é a raiva. Aí, a gente tem a escolha de agir da raiva e devolver, ou respirar, falar, nossa, eu tô com raiva. E aí você pode escolher como agir, né? Não é porque você tá com raiva que você já tem que devolver. Às vezes a gente devolve, às vezes a gente nem percebe que tá com raiva e engole, congela. A tristeza, a mesma coisa, né? Dependendo de quem você está, algo aconteceu que te deixou triste, a primeira coisa, a tristeza, ela gera, ela tem uma distorção, na maioria das pessoas, a maioria das pessoas tem uma distorção que ser triste é ser fraca ou é estar deprimida. Não, tristeza é uma emoção. E aí, às vezes a pessoa indexa a tristeza com fraqueza, então não quer sentir esse tipo de emoção. E aí o que acontece? Ela joga, ela tem uma outra emoção que vem em socorro, que é a raiva. Ou ela congela essa emoção. A alegria, todo mundo quer ser alegre, então essa é sempre muito bem-vinda. E às vezes a gente finge que está alegre, né? E aí você precisa levantar uma energia muito grande para esconder todas as outras emoções e só expressar alegria. Tudo bem, gente? Olha, por hoje é só. Como eu estou sozinha, sem interagir, ninguém perguntou nada. Tem alguma dúvida? Eu quero agradecer mais uma vez o nosso encontro. A minha ideia é falar mais vezes sobre emoções, porque a gente vai compreendendo as nossas emoções e a gente vai ficando mais espontâneo. E a espontaneidade traz felicidade. Olha que maluco, né? Ai, obrigada, Lili Lima, disse que amou. Ai, muito obrigada, muito obrigada. A gente tá aqui, ó, caminhando. Que bom que te fez pensar, essa é a intenção. A intenção é popularizar coisas tão importantes na nossa vida. Fala mais, o que você gostaria que eu falasse mais, Alê? Né? Ellen, obrigada pela participação. Gente, olha, é com muito carinho, assim, que a gente vai fazendo essas lives, porque nós vamos falando da nossa vivência, né? A intenção, assim, eu acredito
que existem tribos, né, lá no céu, existem tribos, né? E quando a gente abre uma live, que hoje é tão comum abrir live, né? É uma possibilidade muito grande dessa tribo que quando vem para a terra, né, se espalha, dessa tribo conseguir se unir, né? Então eu agradeço, eu também aprendo muito com cada um de vocês. Muito obrigada, Ellen. Muito obrigada, meninos e meninas, muito obrigada. Muito obrigada. Vamos encerrar do jeito que a gente abriu, com o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu vou pedir para vocês repetirem aí comigo. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Mais uma vez. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Antes de encerrar, deixa eu ver aqui o que a Érica perguntou. Poderia fazer uma sobre relações nessa pandemia, principalmente referente às crianças. Agendado para domingo. Eu tinha combinado com a Ellen que a gente ia falar de relações hoje, mas não seria com esse enfoque de criança. Mas combinado domingo, então, eu aviso o horário. No domingo a gente vai fazer sobre relações com crianças, ou na quarta-feira, mas eu aviso vocês, tá bom? Muito obrigada. Tchau!